MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa, o assunto é vendas. Isso mesmo, um fator essencial para a sobrevivência de uma empresa, seja ela de qual ramo for. Para isso eu falo com Ellen Fabiani, que é especialista em vendas pelo WhatsApp. Mas vendas pelo WhatsApp está integrada toda uma solução que envolve mais modernidade para o seu negócio. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela presença, feliz aqui em poder tratar desse assunto, que é um assunto que deveria ser muito popular, né? O MSD está fazendo a parte dele. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo de alguma forma pode adquirir ou uma renda extra ou otimizar o próprio negócio, mas ainda é um tabu usar o celular para coisa séria, para vender pela internet, para trabalhar. As pessoas elas têm essa dificuldade mesmo. O que acontece? Desde que aconteceu a pandemia, a chave na cabeça das pessoas virou e elas não perceberam. Porque as pessoas pararam de ter aquele costume de ir até o local para consumir algo. Então elas passaram a ir para o digital, dentro do celular, dentro de um aplicativo e sempre voltado no aparelho. Foi a grande ruptura. Primeiro, quer dizer, muda o comportamento de consumo para consumir mais pelo aparelho. Se tem mais gente consumindo mais pelo virtual, tem que ter gente vendendo mais pelo virtual. Sim, com toda certeza. Você tem que ter uma estrutura para isso. E as empresas, os lugares que estão em crescimento, eles já tiveram essa virada. Porém, algumas pessoas ainda têm essa dificuldade. Eles acreditam que trabalhar pelo celular não é trabalho. E hoje não, hoje trabalhar pelo celular é muito trabalho. Ele demanda muito mais tempo e ele traz muito mais resultado quando você atende o seu cliente por ali. Por exemplo, assim, em termos de estrutura, né? Claro que essa modalidade que hoje você domina e dá aula sobre isso, consultorias, palestras e tudo mais, ela não é algo só para depois da pandemia. Empresas grandes já se atentaram isso há 15, 20 anos atrás. Só que 15, 20 anos atrás não, porque o WhatsApp ele é de 2013 para cá. Mas logo que surgiu o WhatsApp, alguém de empresa grande já sacou, falou, vamos cuidar disso no pós-venda. Vamos começar a mandar uma mensagem para o cliente para mostrar que ele tem importância. Relacionamento, né? Isso. Mas hoje, ainda mais depois da pandemia, como você colocou muito bem, continua importante para o pós-venda, mas como as pessoas elas passam muita parte do tempo delas ali, ó, colada na tela do celular, muito mais eu acho que do que num computador de gabinete e tudo mais, a conversa ela pode ser muito mais direta. Sim. E até assim, trabalhar a questão de conversão baseada na necessidade imediata das pessoas. Isso assim, você aborda também com quem você conversa, de empresas e tudo mais? Tipo assim, tô com fome, não preciso pôr iFood. Manda mensagem pro cara que você conhece, que é amigo seu do restaurante, ou o seu amigo do restaurante já te manda mensagem às 6 horas, porque ele sabe que você vai ter fome às 6 horas. Sim. O que acontece? A venda pelo WhatsApp, ela é uma venda muito imediatista. A pessoa que recorre para qualquer nicho que for de empresa, querendo consumir o produto, a empresa ela tem que ter esse entendimento, que ela precisa ser rápida. Por quê? A pessoa tem pressa. Se ela tivesse tempo, ela ia até seu estabelecimento. Então, quando ela está dentro do WhatsApp, você precisa trazer esse suporte para ela. A pressa é a alma desse negócio. É a alma do negócio. Sempre eu falo isso para os meus alunos em mentorias, para quem for. A venda pelo WhatsApp, quem responder primeiro é a primeira pessoa que cria conexão e tem 99% de chance de concluir aquela venda. Então, isso é um ponto ápice. Se você quer vender pelo WhatsApp, você precisa entender a necessidade do seu cliente. E o que eu também sempre falo para os empresários, tenham uma equipe especializada nisso. Ah, mas eu vou pagar o cara para ele ficar no celular o dia inteiro. Vai. E vai aumentar muito mais a sua renda se essa venda estiver estruturada. Até porque, assim, é mais barato, né? E é uma forma de você se conectar com as pessoas o dia todo, né? Porque indo ao vivo, você vai ter um determinado momento do dia da pessoa e aquilo ali pressiona bastante, né? Tem estudos até da CDL, o Jodelar da Cidagro, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, mas ele soltou, se não me engano, na pandemia, um estudo daqui local que falava que as pessoas, quando elas vão a um shopping ou um centro da cidade, na região da 14, que também é considerado como se fosse um shopping a céu aberto e tal, elas têm 10 minutos para consumir. É como assim, fosse antigamente, né?
aquela galera que descia para vir para Campo Grande, aí descia na rodoviária com o bolso cheio de dinheiro, aí chegava ali na altura da Barão do Rio Branco, no 14, já tinha acabado o dinheiro, ia gastando dinheiro no caminho, né? E coitado quem tivesse depois ali, que às vezes ele podia até encantar o cliente, mas o cliente já não ia querer mais. Essa tomada de decisão rápida envolve uma comunicação mais objetiva, Sim. Né? E aí é a ruptura, né? Porque não tem toda aquela apresentação do produto e tal. Porque o cliente, muitas vezes, ele já é bem informado sobre o que ele quer, né? Depende. Depende muito do nicho. O cara, ele vem com uma ideia, mas muitas vezes Ele gosta de ser seduzido em cima das características. Ele gosta. O que acontece? Na venda, a gente tem 2 tipos de clientes dentro do WhatsApp. A gente tem aquele cliente direto, que chega e fala valor disso. Eu quero saber o valor desse produto. E aí, se você começa a mandar, vou dar um exemplo, se for uma blusa. O tecido é tal, tem tal tamanho, e não mandou o valor, esse cara spama. Ele não vai fechar a venda com você. Ele é o mais imediato de todos. Ele é o mais imediato de todos. Eu sou esse tipo de cliente, eu sou imediatista. Então, eu me coloco no lugar do meu cliente. Então, quando Pode ser um bolo, por exemplo. Se você precisa do bolo, o aniversário é tal hora, a pessoa já está atrasada, pediu. Se começar a falar muito do ingrediente, ela vai atrás do outro fornecedor que vai resolver rápido. A gente usa algumas estratégias. Uma da estratégia principal quando isso acontece, o cara chegou e falou, eu quero o valor desse produto. Manda o valor. E embaixo, esse é o grande segredo. Manda uma pergunta aleatória que não é referente ao valor. Tipo, o que você achou? Gostou da forma de pagamento? Não. Se for em relação ao bolo, você fala, você já sabe qual massa você vai querer? Branca ou preta? Você desafia o cliente nesse caso. Eu faço uma pergunta que vai trazer a interação. E aí vai tirar o foco dele do valor do meu produto. E aí, naquele momento que ele responde, eu começo a explicar para ele. Bom, a gente tem 3 tipos de recheio. Esse recheio ele é de leite ninho, esse recheio é de brigadeiro belga. E assim eu vou falando. Falo que eu uso produtos de qualidade. Aí está na hora. Mas se o cliente chega falando de valor com você, você precisa passar o valor para ele. No caso da venda do WhatsApp, seguindo esse protocolo que você fala, ela meio que trabalha uma gamificação, né? Porque ao contrário daquela crença antiga que o cliente tem sempre a razão, hoje o cliente ele não quer ter razão. Ele só quer ter o produto ou serviço do jeito que ele quer. E se ele for bem agradado, que às vezes é muito difícil, ele indica. Mas isso não está muito claro e nem muito rápido para definir isso. Porque a experiência, muitas vezes, ela não é no ato da compra. Ela é depois. Por exemplo, assim, a roupa que foi comprada. Depois a pessoa vai usar. Tem que ver como vai ficar depois que lavou. Né? O bolo também, por exemplo assim, ele não está comprando para ele o bolo. Ele vai servir em algum lugar e as pessoas vão elogiar ou criticar aquilo ali. Então, o juízo de valor não está submetido no ato da venda. Mas se ele for bem atendido no ato da venda, a chance dele voltar é muito grande. É muito grande. Eu falo assim, hoje as pessoas, elas têm uma necessidade de serem acolhidas. E a venda pelo WhatsApp, ela eu falo pelo WhatsApp, eu falo pelo Instagram, eu falo de tudo. A venda no digital ou a venda presencial, o cliente ele quer o seu acolhimento. Exemplo, Campo Grande é péssimo em atendimento. É péssimo. Infelizmente é uma marca, né? Então, quando as pessoas têm um atendimento diferenciado, desde o bom dia, um sorriso, no WhatsApp, tudo bem, a preocupação com o seu cliente de entender a necessidade dele. Porque a venda, ela só ocorre porque você precisa suprir a dor do seu cliente. E quando você entende qual é essa dor, é o momento que o seu cliente se sente acolhido. Então, você precisa entender a necessidade do seu cliente. Mas aí no caso, por exemplo, assim, é ter a sensibilidade também para o conflito. Sim. Porque, por exemplo, quando esse cliente ele vem de algum lugar, ele vem de um concorrente, que muitas vezes a coisa não deu certo, ou ele está descobrindo aquele mercado e aí cada um descobre de uma forma tal. Então, nesse acolhimento, é trabalhar também a característica do cliente. E aí, no caso, se for uma equipe, eu acredito que muitas vezes seja, se for uma pequena empresa, às vezes é o marido e a mulher conversando sobre esse revezamento que está mexendo no WhatsApp. Mas tem um mínimo de conhecimento dos perfis das pessoas. O que a gente faz? Para poder atingir um ticket melhor. Isso. O que eu sempre bato muito na tecla? A gente precisa estudar quem é o nosso público-alvo. Aí já entra um pouquinho de marketing digital. Eu falo que o marketing digital, tráfego pago, o WhatsApp... É tudo integrado. É tudo integrado. Andam de mão dada. Não tem como fazer separado. Então, assim, quando a gente estuda o público-alvo, o que é o público-alvo? A maioria dos seus clientes. A maioria dos seus clientes tem um perfil. Ele tem uma média de idade, ele tem uma média do que ele gosta de fazer, lazer, o que ele lê.
tudo tem uma média e você consegue fazer isso. Ellen, eu preciso ter uma ficha do meu cliente? Não. Você pode, numa conversa, eu tô te atendendo aqui, tô te vendendo esse terno, eu tô te perguntando, você é casado? Sou, legal, você vai no evento? Vou no casamento. Com a sua esposa? Sim. Aí você vai tirando as informações do seu cliente e já vai anexando aquilo. Quando você tem esse público-alvo, fica muito mais fácil para direcionar. Então, aí você estrutura a sua equipe, pode ser um marido e uma mulher ali que revezam o WhatsApp, e eles têm que estar alinhados com o linguajar da maioria desse público-alvo deles. Claro que tem aquela situação hipotética de aparecer uma pessoa que não é o perfil do público-alvo deles, mas a grande maioria, ele tem que estar falando a mesma linguagem. Porque se ele está falando a mesma linguagem, a chance de criar a conexão é muito maior. E a chance de venda também. Agora, a consultoria, mentoria, acaba sendo também, no fundo, entrar na cabeça do dono do negócio. Sim. Né? Porque entra naquele contrassenso. Muitas vezes, a pessoa abre um negócio para poder vender para os outros aquilo que ele gostaria de estar comprando. Sim. Né? Rola uma identificação. Porém, quando ele assume o papel de comerciante, seja do que for, de serviço, do produto A, B ou C, ele perde essa característica. Ele esquece que ele é cliente. E ele não começa a ter impaciência com o cliente, que na verdade é o espelho dele. Uhum. Né? E aí, aí tem um caso do comprador fantasma, que tinha antigamente, ou espelhar determinadas situações como case. Olha, você viu que isso deu certo? Você viu que isso deu errado? Como que é esse método de colocar uma visão 360 para o negócio a partir da venda do WhatsApp? Porque isso dá também. Se você conseguir fazer um extrato, um levantamento ali, você consegue ter um desenho importante de público, né? Sim. O que eu uso um truque muito legal? Eu estudo a minha concorrência. Quando você estuda a sua concorrência, que é ligar mesmo, você vai pegar seu celular aí, você vai ligar para os outros lugares, questionar. Não é para você falar mal. Nunca fale mal do seu concorrente. É sim para você entender os pontos fortes e fracos do seu concorrente. É para você analisar como que ele te atendeu desde uma ligação até pelo WhatsApp. E aí você fala, nossa, eu não gostei do que ele fez, então melhor isso dentro da sua empresa. Eu sempre faço isso, pelo menos uma vez no mês. Por quê? Porque dessa forma eu me coloco no lugar do meu cliente. Porque a gente que tem empresa, porque além de eu dar mentoria, eu também tenho uma empresa. Então, a gente que tem empresa, a gente se esquece que nós também somos clientes. É uma forma de se conectar também, né? Com o mercado. E aí, através disso, eu uso essa ferramenta de estudo da minha concorrência. Isso é essencial. Para quem quer vender, é essencial. Você precisa saber o ponto forte da sua empresa. Mas eu sou melhor que o fulano. Por que a sua empresa é melhor que o fulano? Por que você deve comprar de mim e não da outra pessoa? É esse que é o ponto. E você só vai descobrir essa resposta a hora que você descobrir o que aquela empresa não tem. E eu também falo o seguinte, eu tenho duas empresas aqui. Essa empresa, ela tem nenhum diferencial e ela tá igual a essa outra. Elas têm os mesmos diferenciais, as mesmas coisas. Cria um diferencial. Se você quer se destacar, cria um diferencial. Aí é onde você vai pegar o seu cliente. Não vai ser pelo preço. Não vai ser por nada, vai ser pelo diferencial do seu produto. O que seu produto vai agregar na vida dele de diferente que o seu concorrente não agrega? Uma empresa, ela só tem dois finais. Um dia ela vai ser vendida, ela atinge o sucesso, ou ela falha no meio do caminho. Isso acaba não fazendo tanta parte do imaginário de quem abre uma empresa. E boa parte das empresas abertas no Brasil, elas fecham. Por conta da economia, é muito difícil, realmente o empresário ele é um herói e tal. Mas falando da vida de quem sobrevive a tudo isso, no mundo de hoje, que a gente está caminhando daqui a pouco para 2030. Sim. 2030 é alguma coisa, inteligência artificial, todo mundo conectado na internet, imediatismo e tudo mais. Hoje, talvez a terceira contratação de um pequeno empresário, eu falo do pequeno empresário porque eles são a maioria dos empregos gerados, né? Sim. Já tem que ser alguém para poder fazer o marketing antenado nessa questão digital? Eu acredito que sim. A primeira contratação é o contador, né? Acaba sendo ali. Segundo, alguém para poder atender o contador, que é o financeiro, e acaba fazendo atendimento. O financeiro é um coração, né, da empresa. Coração, depois o atendimento, que acaba também lidando com outras coisas. Mas muitas vezes se ignora, foi assim por vários anos, não, marketing, vou deixar pro meu sobrinho mexer. Eu faço, eu vou olhar um vídeo no YouTube. Não, à noite eu faço quando chegar em casa e tal. E aí, zero relacionamento ali, quando vê,
vai deixar para mexer isso na hora do desespero. Ele não dá tempo muitas vezes. Ele demanda tempo, né? Quando você faz, vou dar um exemplo do tráfego. Tá? Relacionamento demanda tempo, né? Toda a vida, né? Mas um exemplo, quando a gente está falando de marketing digital, a gente está falando que um robô vai trabalhar pra gente, uma ferramenta vai trabalhar pra gente. A gente vai programar essa ferramenta. E nisso ela funciona como um funil, ela começa aberta e ela vai afunilando. Então, quando a gente fala sobre investimento em marketing, tráfego, ter alguém para fazer isso, o processo é lento, é no mínimo 3 meses para a empresa começar a gente estudar e fechar um persona dela, que a gente fala que é esse público-alvo. E aí ela começar a ter um resultado que realmente é muito visível. De começo ela tem resultados? Ela tem. Mas não é tão visível, porque a gente está estruturando o marketing dela. Até porque o cliente também é desconfiado, né? Sim. Fala assim, mas será que essa loja vai fechar? Será que isso vai para frente? Será Sim. que é bom? Depois que vence essa desconfiança, é a hora que você fala de crescimento. Então, alavancagem, né? O primeiro passo é o proprietário do negócio entender o seguinte, o empresário, que ele precisa investir no marketing. E que o marketing não é uma solução emergencial. Eu vou investir no marketing hoje e vai me trazer resultado amanhã. Não. Você investe hoje, ele vai começar, mas ele é igual uma plantação. Você vai plantar e daqui uns dias você vai colher. E quando vem a colheita é muito boa. E também tem o outro lado, que é o quê? As pessoas, elas precisam entender que o sobrinho, o primo, eles podem ser bons, mas tem que analisar se realmente eles têm a capacidade para isso, porque é uma mão de obra que precisa ser qualificada. E hoje, ela... De repente ele tem potencial, mas ele vai ter que estudar, Sim. se integrar, né? E ter processo de trabalho. Né? Ele não é especialista naquele nicho de produto. O que é o nicho? É roupa. Ele é especialista em fazer tráfego de roupa? Ele é especialista em marketing em relação à roupa? Não. Ele é especialista em padaria. Então, até ele entender sobre o seu nicho e falar sobre esse nicho com propriedade, demora um pouco. Agora, felizmente, né? Tipo assim, olhando pelo lado otimista da coisa, se especializar ou buscar referências não é um problema de hoje. Né? Tanto você tem a internet com muitas opções para quem quer estudar, se aprimorar, tanto a questão da acessibilidade a pessoas como você, ou como tantos outros que são especialistas nessa área, que você consegue mandar um direct para uma pessoa, tirar uma dúvida, perguntar, ou acompanhar, às vezes, materiais gratuitos, para poder, assim, ter aquele start, aquele insight da mudança. E até cursos gratuitos, como hoje a Prefeitura de Campo Grande tem promovido em vários cantos da cidade, principalmente na área central ali. Você tem o edifício Marrakech, que já foi um shopping. No terceiro andar você tem ali aulas variadas de educação não formal, na Sejuve. Sim. E você é uma das professoras voluntárias. Como tem sido essa experiência? Tem sido maravilhosa. Na verdade, assim, é muito bom ver pessoas jovens. Na verdade, tem a maioria jovens, mas tem muitas pessoas também mais velhas. Legal essa mescla também, né? Que um ensina o outro, né? Porque geralmente você fala assim, falou em marketing digital, falou nesse mundo digital, você pensa uma pessoa jovem. Não, tem as pessoas mais velhas também que procuram. E trazer esse conteúdo para essa galera que muitas vezes não tem um conteúdo tão completo, tão robusto igual a Sejuve vem trazendo, é gratificante, é muito bom ver o resultado deles. Eu recebo direct, professora, olha, fechei essa venda. Isso que eu ia falar, é esse contato que eu acho que acaba sendo o troféu, né? Depois. Né? É esse pós, é você ver que o que você falou, o que você ensinou, trouxe um resultado. Mesmo o curso sendo gratuito, são cursos de qualidade. Eles tomam esse cuidado de colocar pessoas que realmente têm propriedade. Mas por exemplo, assim, o curso gratuito é uma questão, é uma história linda, está sendo promovida hoje pela política pública. Mas assim, dentro de uma sala de aula, numa universidade e tudo mais, ninguém está pagando o professor ali na hora. Entrou dentro da sala de aula, é professor, conhecimento e aluno. Sim. A mágica é essa. Sim. Alguém pagou lá na tesouraria, na central de matrícula e tal. Então, ser gratuito, ao que parece, né, pelo que eu tenho tido de informação, tem dado oportunidade para as pessoas para viver o que elas gostariam de viver na iniciativa privada. Né? Você vê uma diferença dessa turma do gratuito para uma mentoria, uma palestra que você dá, às vezes, num ambiente mais fechado e que as pessoas pagam, porque você também cobra para isso, né? Cobra. O que acontece? A gente percebe as pessoas que muitas vezes vão fazer um curso gratuito, elas estão muito iniciantes. A pessoa que está investindo naquilo, ela já tem um conhecimento. Porém, muito dessas pessoas que estão no gratuito, elas se dedicam
muito mais do que uma pessoa que está pagando, porque ela valoriza, ela entende que ela precisa daquilo, ela sabe que o calo dela está apertado, ela sabe que ela tem uma dor e que ela precisa sanar aquela dor, e que talvez aquele curso ali vai fazer a diferença para ela não fechar o negócio dela. Então a gente sente muito essa diferença. Então dá uma experiência humana grande, né? Tanto de resiliência quanto de esperança também, né? Você participar do... histórias, né? É isso que eu ia falar. Porque você dividir histórias é algo fantástico. Eu sou fascinado por biografias, né? Então a biografia, acho que ela ensina a gente de alguma forma, principalmente para ver a vida com um olhar que muitas vezes a gente não vê pelo imediatismo, né? Sim. E para quem precisa ter contato contigo, para saber mais do seu trabalho, conhecer mais a questão de mentoria, ou até te contratar também, fora a Sejuv, que aí quando lançar seus cursos, se matricular, né? É uma oportunidade única. Mas também em outras situações. Qual que é o caminho para isso? Qual que é o endereço no Instagram? Pelo WhatsApp também? A gente tem opções pelo WhatsApp, claro, mas o link está dentro do meu Instagram, é @EllenFabiani. Quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato. Lá eu posto muitas dicas, eu dou muitas dicas, eu faço caixinha de perguntas, eles mandam objeções, porque muitas vezes a pessoa não está disposta ainda a investir nisso, né? Ela só quer ter um conhecimento primário. Às vezes demora para tomar decisão também, né? Não pode demorar a vida inteira, mas demora. Isso, e aí através disso também é um canal que eu venho trazendo muito conhecimento pra galera e já venho ajudando esse pessoal. E também quem quiser fechar uma mentoria VIP, é só entrar no link da bio do Instagram. Vale lembrar que, como todo professor ou mentor, né, mentora no caso, para poder ensinar os outros, você também estuda muito, né? Muito. E aí muito. Tem horas e horas e horas de aprimoramento. Tem horas e horas e horas de aprimoramento. A gente sempre tem que estar atrás, porque hoje esse universo do digital, ele vem mudando muito, né? Então, igual você falou agorinha, como que o cliente ele tem que sentir confiança? Como que a gente passa uma confiança com o cliente dentro de uma ferramenta que você não está olhando para ele, igual a gente está aqui agora? Ele está falando comigo, está falando com outras pessoas ao mesmo tempo. Então, ali dentro da minha ferramenta do WhatsApp, eu tenho que programar ela muito bem, eu tenho que ter vídeos que comprovam resultados, depoimentos, mandar tudo que eu posso sobre o meu nicho de produto para esse cliente entender e criar. Está bem organizado, né? Para poder ter esse diálogo, ter repertório, né? Sim. Porque se não tiver, fica complicado, né? A venda ela tem que ser organizada em si, tanto no balcão quanto na venda no WhatsApp. E hoje são complementares, né? Não tem mais uma coisa ou outra coisa, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Perfeito, obrigado. Um prazer. Obrigada, foi um prazer. Tá? Acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. No YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook do MS Dia. Até a próxima.